Sansão, um homem forte com uma alma fraca. Seja bem-vindo aí ao nosso encontro com Deus. Prazer, sou o pastor Ricardo Oliveira e quero compartilhar com você um pouquinho desta mensagem. Juízes capítulo 13, versículo 16. Bom, Sansão é um dos personagens mais integrantes de toda a Bíblia. Um homem separado desde o ventre, chamado por Deus para livrar Israel, mas o que enfrentou muitas das vezes lutas internas. A sua história tem uma diversidade e também uma lição poderosa sobre propósito, fraqueza e redenção. Começando então com o chamado de Sansão, Juízes capítulo 13. Sim, lá no versículo 13, capítulo 13, versículo 5, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, e ele começará a livrar Israel dos filisteus. Bom, ele foi separado desde o ventre. Sansão foi um nazireu separado por Deus. Ele foi chamado para um propósito. E qual era o propósito de Sansão? Era o propósito de livrar Israel dos filisteus, até porque na época dos juízes era o que acontecia. Os filisteus vinham e oprimiam Israel, roubava ali tudo que tinha, arrancava tudo que tinha, não diferente nos dias de hoje, que nós temos aí os filisteus que vêm com tanta força, com tanta ganância, com tanto poder para tirar. Porém, entenda uma coisa, todos nós temos um chamado de Deus, e antes mesmo de nascermos, Deus já estabeleceu algo sobre a nossa vida, Deus já estabeleceu algo sobre a nossa história. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ver a tal declaração de Deus em questão a isso. Jeremias capítulo 1, versículo 5 fala assim, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então, na verdade, eu quero deixar uma coisa bem interessante e importante para você aqui, é que você não é um acidente, fruto do acaso, coisa tal. Não, você é algo que foi planejado por Deus, estabelecido por Deus, e é por isso que você está conectado aos propósitos e também aos desígnios do Senhor. Bom, porém Sansão teve alguns erros na sua vida, assim como você já teve e eu também. Do capítulo 14 ao capítulo 16, ele desprezou a consagração. Por que ele desprezou a consagração? Porque ele tocou em coisas mortas, Juízes capítulo 14, do 8 ao 9, ele violou a partir dali o voto do nazireu, porque todo nazireu tinha duas obrigações importantes: nunca tocar em nada morto e também não cortar o cabelo. Ele tinha esse compromisso, porém ele viveu guiado pelos seus desejos, ele viveu guiado fora da missão de Deus, fora do propósito de Deus. Embora Deus ele realize alguns propósitos e planos na nossa vida, Deus também ele vai nos orientar a tomar cuidado com os desejos. Bom, Sansão teve algumas escolhas erradas em questão aos seus relacionamentos. Casou-se com uma filisteia, Juízes capítulo 14, do 1 ao 3, envolveu-se com uma mulher chamada Dalila, Juízes capítulo 16, versículo 4, o que levou à ruína por completo. Foi ali que foi capengando, porque os homens daquela época usaram de Dalila para então influenciar a Sansão e tentar entender de onde vinha toda a força, de onde vinha todo o segredo de Sansão, Juízes capítulo 16 ao 20, e saiu como das outras vezes e não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O pecado repetido vai endurecendo o coração e vai nos afastando da presença de Deus, e nem sempre a perda da unção é perceptível no início. É algo graduativo, é algo que vai acontecendo, e quando você menos esperar, o negócio já aconteceu, o negócio já ficou ruim. Quantas pessoas perdem a presença de Deus e nem sabem que perdeu a presença de Deus? E temos aí a queda de um gigante daquela época, Juízes 16, do 20 ao 21. Ele foi capturado, teve os seus olhos arrancados e virou escravo, sendo menosprezado, zombado. E é isso que o mundo faz. O mundo tenta de alguma forma nos condicionar a viver de acordo com ele, mas na verdade ele quer pisar em nós, ele quer massacrar. Entenda que o homem
forte se tornou fraco por causa das suas paixões. O quão perigoso é viver de acordo com as nossas paixões. O quão perigoso é viver de acordo com os nossos desejos. A força espiritual não está nos nossos dons, mas na nossa obediência. Os dons é só algo dado por Deus para uso do ministério, porque toda a nossa força ela está estabelecida em Deus. O pecado ele vai nos escravizando, o pecado ele vai nos tornando, vai nos levando a ficar cego, vai nos humilhando, assim como lá em Romanos capítulo 6, versículo 23 vai falar, lá no livro de Romanos capítulo 6, versículo 23 fala assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então há um salário, o pecado vem com força para destruir. Porém, nós temos a restauração de um fracassado, onde Deus visitou. Juízes capítulo 16, do 22 ao 30, Juízes 16, 22, e o cabelo de sua cabeça começou a crescer, sinônimo de aliança estabelecida, sinônimo de a presença de Deus voltando, como quando foi rapado. O cabelo representa a força, a misericórdia e a recompensa de Deus. Sansão orou: Senhor Deus, peço-te que lembra-te de mim. Versículo 28. E Deus respondeu. Mesmo no final, Deus usou Sansão para cumprir o propósito, mesmo na desobediência, mas porém estabelecendo-se a comunhão, com ele, Deus usou para que pudesse fazer ali então algo novo. Não importa quão longe você foi, não importa quão longe você caiu, ainda Deus pode usar você. Existe redenção para aqueles que estão quebrantados de coração, assim como lá em Salmos 51, 17, lá no livro de Salmos 51, 17, vai falar sobre isso. Salmos 51, 17 fala assim, ó: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então temos aqui, a restauração vinda da parte de Deus. Então que você seja restaurado, restabelecido e reconectado diante de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro com Deus.